I'm a flapper today because we're talking about Ernest Hemingway, so you can picture all the women he both loves and hates like this, with ridiculous feathery headdresses, which are just really annoying. Much better. Ernest Miller Hemingway nasceu em 1899 e... Antes de qualquer coisa, eu queria que vocês prestassem atenção nessa foto que tá na página da Wikipedia dele e que vocês vissem que essa menininha linda que tá aqui de vestidinho é, na verdade, Ernest Hemingway, um dos homens mais másculos que já existiu na história da humanidade. Se tornou um dos maiores escritores da sua época. Ele acreditava que os autores deviam escrever sobre coisas que eles conheciam, que eles tenham vivido e também com menos palavras e sempre palavras simples. Ele era jornalista, então isso passou um pouco pro estilo dele, escrita de ficção. Enquanto ele estava no colégio, o Hemingway era um ótimo atleta, mas ele também se apresentava com a orquestra junto com a irmã dele e escrevia pro jornal do colégio. Então, assim, ele podia ser tanto o jock babaca, quanto ele podia ser uma pessoa sensível e estava ali no meio. Ainda havia vários caminhos para ele seguir na vida dele. Ele acabou sendo o babaca. Em dezembro de 1917, ele tentou entrar para o exército como um motorista de ambulância na Itália. Mas ele não foi aceito porque ele tinha problemas de visão. Mas, em vez de desistir e viver a vida dele como alguém que não precisava participar da guerra, ele decidiu que ele ia mesmo assim. Então ele foi pra Itália e, chegando lá, as pessoas realmente estavam precisando de ajuda porque era uma guerra. Então ele conseguiu ser aceito. Ele acabou se ferindo enquanto ele estava levando chocolate e cigarros para os soldados, mas ainda assim ele ajudou esses soldados a voltarem para a segurança. Enquanto ele estava se recuperando, ele acabou se apaixonando por uma das enfermeiras que estava cuidando dele. O nome dela era Agnes von Kurowski? É esse nome que tá escrito aqui. Ela era 7 anos mais velha do que ele, mas ele achou que eles iam ter um relacionamento perfeito e que eles iam se casar. Então ele voltou para os Estados Unidos, esperando que ela, depois de alguns meses, se juntasse a ele e eles se casassem. Porém, o que ele acabou recebendo dela foi uma carta dizendo que ela já tinha se casado com um outro cara. E a partir daí, o relacionamento dele com mulheres nunca foi, assim, saudável. Ele casou 4 vezes e abandonou todas as mulheres dele. Ele tinha um amigo que era roommate com ele. Então, quando a irmã desse amigo foi visitar ele se apaixonou. Assim, à primeira vista, ele se apaixonou por ela e ele decidiu naquele momento que era com ela que ele ia casar. O nome dela era Hadley Richardson e ela era 8 anos mais velha que ele. Eles se falaram por mais ou menos uns 2 meses e aí decidiram que iam pra Europa e iam casar. E assim, tudo bem você ir pra Europa, né? Mas depois de 2 meses você decidir que você vai aceitar o pedido de casamento do cara que acabou de te conhecer. Foram decisões questionáveis, né? Da Hadley. Então eles foram viver em Paris, onde era bem mais barato de se viver na época do que nos Estados Unidos. E lá também tinham vários outros autores famosos com quem ele podia se relacionar. Dizem que quando ele foi morar em Paris, ele era a tall, handsome, muscular, broad-shouldered, brown-eyed, rosy-cheeked, square-jawed, soft-voiced young man. Ou seja, né? Ele era considerado bonito e interessante. E logo logo a gente vai vendo o que isso vai dar. Em 1925, ele conheceu o F. Scott Fitzgerald e eles se tornaram amigos, mas aquele tipo de amigo com quem você vive brigando, sabe? E quando o Fitzgerald publicou The Great Gatsby, ele leu, gostou e decidiu que o próximo livro que ele ia escrever seria um romance. E foi depois disso que ele escreveu The Sun Also Rises. Em dezembro de 1925, ele decidiu ir para a Áustria com a mulher dele e chamar uma amiga dele pra ficar lá com eles. Essa amiga dele era a Pauline Pfeiffer. A Pauline aconselhou ele a fechar um contrato com uns caras lá de Nova York e ele foi, mesmo que a mulher dele fosse contra. E quando ele voltou, ele parou lá por Paris e começou um caso com a Pfeiffer. Em 1926, a esposa dele descobriu que ele estava tendo um caso com outra e pediu o divórcio. Em janeiro de 1927, ele casou com a Pauline Pfeiffer. Depois disso, ele passou a viver um pouco na Europa, um pouco em Cuba, e em 1933, ele e a Pauline foram num safari na África, onde ele continuou sendo the cover boy for manliness, enquanto caçava no Serengeti, e foi guiado por um caçador que também tinha sido guia pro Theodore Roosevelt, que é um dos outros homens mais manly de toda a história dos Estados Unidos. Durante essa visita na África, ele teve a inspiração para escrever The Short Happy Life of Francis Macomber,
onde, como geralmente acontece nas obras dele, tem uma mulher que é uma femme fatale e é terrível com homens, ela é tipo a vilã que acaba com os homens, e nesse caso ela é a Margot, que após o marido começar a ser mais confiante e ter matado um leão, se eu não me engano, ela não quer que isso aconteça, ela não quer que ele seja mais másculo, eu acho, e atira nele e mata ele. Voltando da África, ele comprou um barco e decidiu que ele ia simplesmente navegar pelo Caribe. Em 1937, estava começando a Guerra Civil na Espanha e o Hemingway gostava muito de guerras, né? Então ele decidiu que ele tinha que ir como jornalista para cobrir as histórias da Guerra Civil. Lá ele encontrou a jornalista Martha Gellhorn. E como você já pode imaginar, coisas acontecem quando Hemingway encontra qualquer mulher na vida dele. Dizem que she never catered to him the way other women did. Ou seja, ela nunca paparicou muito ele como as outras mulheres. Talvez seja por isso que ele tenha ficado tão fascinado por ela. Talvez também seja só porque ela era uma mulher e isso sempre acontecia. Em 1939, ele pegou o barco dele e foi morar em Cuba enquanto se separava da esposa dele, que na época era a... quem? A Pauline. E logo depois, em novembro de 1940, ele casou com a Martha Gellhorn. As experiências dele na Guerra Civil Espanhola e com a Martha inspiraram ele a escrever For Whom the Bell Tolls. Por volta de 1944, ele voltou para a Europa e em Londres ele conheceu a Mary Welsh, que era uma correspondente de uma revista lá, por quem ele obviamente se apaixonou instantaneamente. Enquanto ele estava lá na Europa com a Mary, a Martha, que lembrando é a última esposa dele, com quem ele ainda está casado, teve que ir para a Europa num navio carregado com explosivos, porque ele se recusou a pagar uma passagem de avião para ela. Então as coisas já não estavam indo muito bem. E quando ela chegou em Londres, ele estava hospitalizado com uma concussão porque ele teve um acidente de carro. Ele teve vários acidentes de carro durante a vida dele. Se eu fosse ele, eu não sei se eu continuaria andando de carro, porque olha... E a Martha já com muita raiva dele, ela teve que arriscar a vida dela em um navio cheio de explosivos, porque ele se recusou a ajudar ela a vir de avião. Chegou lá e disse pra ele que, bem feito, que ele era um bully e que ela já estava cansada de tudo isso. E ele se divorciou da Martha em 1945. Enquanto isso acontecia, ele pediu pra casar com a Mary Welsh, porque Ernest Hemingway não perde tempo, e ele fez isso no terceiro encontro deles. Em 1946, presumo eu que ela tenha esperado ter mais do que 3 encontros pra aceitar casar com ele, ela casou com ele. Ele foi pra Luxemburgo pra cobrir mais uma batalha que tava tendo por lá, só que quando ele chegou lá, não deixaram ele trabalhar porque ele tava doente. Então eles mandaram ele direto para um hospital, onde ele foi diagnosticado com pneumonia. Ele se recuperou uma semana depois, mas aí a batalha já tinha acabado, o que deve ter deixado ele muito triste, porque ele gostava muito de batalhas. Então, você ficar doente e se recuperar depois de uma semana, em uma semana a batalha que você queria participar acabar, deve ter sido uma decepção muito grande. Enquanto tudo isso acontecia, ele e a família dele sofreram vários acidentes de carro e várias doenças. Ele também começou a sofrer de depressão depois que vários amigos dele começaram a morrer. Em 1939, ambos William Butler Yeats e Ford Madox Ford morreram, e em 1940, F. Scott Fitzgerald também morreu. Em 1948, ele e a mais nova mulher dele, que era a Mary, viajaram para a Europa e foram para Veneza, e lá em Veneza ele conheceu uma moça de 19 anos e se apaixonou por ela também. O nome dela era Adriana Ivankish. Não sei falar o nome dela, tá escrito aqui o nome dela. Porém, com essa ele não casou. Depois disso, ele escreveu The Old Man in the Sea, e por causa desse livro, ele ganhou o Pulitzer Prize de 1952. Depois disso, ele decidiu voltar para a África, porque ele não tinha sido o suficiente ainda a primeira viagem dele para a África. Que eu acho que eu não mencionei, mas a primeira vez que ele foi para a África, ele teve algum problema de disenteria por causa de uma ameba ou alguma coisa assim. Enfim, ele gostou e voltou para ter mais. Em 1954, enquanto ele estava na África, ele sofreu 2 acidentes de avião. 2. Sabe como aviões são, na verdade, o meio mais seguro de transporte? Então... não quando você é o Ernest Hemingway. Quando você é o Ernest Hemingway, nenhum modo de transporte é seguro. E ele quase morreu. E lembrando, né, ele era muito macho. Então ele decidiu que mesmo assim ele ia sair pra pescar. Porque é uma coisa muito necessária na vida de um homem. Mesmo que você esteja morrendo, você precisa sair pra pescar.
Então ele foi pescar com os amigos dele, mas porque ele tava com muita dor, porque ele tava com vários ferimentos. Ele tava muito chato e com raiva de tudo. Compreensivelmente, mas também não compreensivelmente, ninguém mandou ele ir pescar, né? Ele podia ter muito bem ter ficado em casa descansando e esperando passar a quase morte dele. Mas o universo estava contente com esses 2 acidentes de avião do Ernest Hemingway? Não. Então teve um incêndio e ele sofreu várias queimaduras de 2º grau. Depois de todos esses acidentes, o Hemingway, que já era um alcoólatra, começou a beber mais ainda. Então, a situação dele só piora. Em 1954, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E apesar de dizer que algumas outras pessoas mereciam mais do que ele aceitou o prêmio em dinheiro. Depois disso, ele voltou a morar em Cuba por uns 3 anos, mas voltou para os Estados Unidos em 1960. Foi nessa época que a saúde mental dele começou a se deteriorar. Ele ficou muito paranoico e achava que o FBI estava observando ele. Ele também estava com problemas financeiros e preocupado que ele talvez nunca mais pudesse voltar para Cuba e pegar alguns manuscritos que ele tinha deixado lá. Depois de algum tempo nesse estado, a esposa dele decidiu internar ele em uma clínica psiquiátrica, onde ele passou por electroconvulsive therapy, que eu acredito que seja terapia de choque. Depois de voltar para casa, ele tentou suicídio e a esposa dele mandou ele novamente para outro hospital psiquiátrico. Ele passou um tempo lá, mas não adiantou. Logo depois que ele recebeu alta, ele foi para casa e se matou com uma shotgun. O comportamento do Hemingway nos últimos anos de vida dele foi bem parecido com o que tinha acontecido com o pai dele antes. Tanto o pai dele quanto os 2 irmãos dele também cometeram suicídio. Acredita-se que o pai dele sofria de uma doença genética que se chamava hemochromatosis. Eu não sei como é em português. E o que acontece por causa dessa doença é que o corpo da pessoa se torna incapaz de metabolizar ferro. E isso resulta em problemas tanto físicos quanto mentais. E há um diagnóstico do próprio Ernest Hemingway dizendo que ele sofria dessa doença. Então é muito provável que tanto o suicídio dele quanto o do pai, da irmã e do irmão tenham sido causados por essa doença. Então, sim, a história do Hemingway é bem trágica por um lado, porém, a gente pode lembrar que ele viveu a vida nos Roaring Twenties. Ele foi para todas as guerras que ele podia ir, ele casou com todas as mulheres que ele encontrou, ele conheceu o F. Scott Fitzgerald, o Pablo Picasso, enfim. Ele teve uma vida bem interessante. Eu não sei se isso serviu para aliviar um pouco o clima triste desse final, mas é isso. Thank you guys for watching. I hope you liked it and I hope you enjoyed learning more about this author's life. I would like to remind you once again that I am an English teacher at Dynamic English Specialist, and if you want to study English with me, you can just contact me through my social media, which will be in the description, or through my phone number, which will be in my social media, and I hope to see you all in the next videos. Bye!